Boa noite, bom dia e boa tarde, para a gente não perder o costume de falar também com quem assistirá este programa posteriormente. Hoje, novamente, aqui com o meu parceiro de trabalho, Dr. Osmar Ventris, e hoje nós resolvemos tratar de um tema bastante complexo, mas antes da gente comentar qual é o tema desta noite, eu gostaria de reforçar com todos vocês que estão nos seguindo no YouTube, que estão assistindo os nossos programas, qual é a nossa proposta, qual é o nosso objetivo com este programa Conversas que Transformam. Então, hoje nós escolhemos um tema complexo e é importante a gente ressaltar com você que nos assiste que nós aqui queremos estimular a reflexão, que nós queremos trazer para pessoas comuns uma proposta de cidadania a partir de direitos e deveres. Então, a gente entende que a gente tem que trazer temas polêmicos, que a gente tem que trazer alguns conceitos, mas que a gente aqui tem uma obrigação de mostrar para vocês como uma mesma ideia, um mesmo tema pode ter diferentes interpretações. Então, nós não temos objetivo aqui de sermos profissionais desta área trazendo um conhecimento científico. Nós temos o interesse de buscar conhecimento científico e trazer para vocês que nos assistem uma interpretação destes conhecimentos para que a gente possa ter uma sociedade melhor, um lugar de mais respeito, estimulando a cultura de paz e o protagonismo de cada um de nós. Dito isso, boa noite, doutor Osmar. É um prazer estar com o senhor novamente aqui. Hoje com o tema O que é racismo estrutural. Seja bem-vindo novamente. Boa noite, Patrícia. Alegria muito grande da minha parte também, não é? Como você disse, a nossa ideia é semear conhecimento, plantar dúvidas, possibilitar reflexões, não é? E aí cada um vai ter a sua conclusão conforme a sua experiência de vida. A você que está nos prestigiando, obrigado, divulguem esse trabalho, se você achar interessante, manda para nós sugestões, ideias e críticas construtivas também. São sempre muito bem-vindas, tá bom? E participe conosco também, né, doutor Osmar? Fazendo perguntas, comentários, que a gente gosta muito. Exatamente, tá? Participa. Nós aqui, eu e a Patrícia, nós temos uma ideia de procurarmos falar sobre o que você gostaria de ouvir, dúvidas ou tipo de conhecimento que você gostaria de conhecer, e não exatamente o que nós gostaríamos que você soubesse. Tá? É muito gostoso a gente falar sobre o que você gostaria. Então, manda sugestão de temas, questionamentos. Com muito carinho, a gente vai abrir espaço para incluir em nossa pauta sugestões, tá bom? Isso aí. Então, para a gente começar este debate deste tema absolutamente complexo, né, doutor Osmar? Eu creio que tanto eu quanto o senhor tenhamos aí a mesma expectativa em relação ao programa de fazer com que as pessoas compreendam, pessoas comuns, pessoas que não pesquisam o tema, que não são estudiosos, né, que não convivem no meio acadêmico, para que estas pessoas compreendam um pouco mais do que é o racismo estrutural. Então, eu começo perguntando para o senhor o que é, doutor Osmar. Ajude aí a todos nós sobre este tema. Muito bem. Para nós começarmos a falar sobre racismo estrutural, às vezes a gente vai falar de racismo e algumas pessoas falam assim, não, mas isso não é racismo, isso é discriminação. Outros falam assim, não é nem racismo e nem discriminação, é preconceito mesmo, não é? Muito bem, então vamos dar uma delineada, né, no que vem a ser, né, preconceito, discriminação, racismo, crime de racismo ou injúria racial. Vamos dar essa delineada para depois a gente centralizar na questão do racismo, não é? Muito bem. Preconceito.
Preconceito é uma ideia pré-concebida de alguma coisa e muitas vezes sem a gente conhecer. Né? Preconceito também, uma ideia pré-concebida do sabor de um alimento sem nunca ter experimentado. Né? A gente olha e acha que vai ser ruim, né? Às vezes só pelo nome, né, Patrícia? Sim, eu, numa dessas viagens minhas, me convidaram para comer buchada de bode, entendeu? Então, pelo nome, eu fiquei, não é? E como foi feito aquela buchada de bode? Para mim, que estava visitando aquela cidade, naquele estado, naquele momento, e todo mundo em torno da mesa olhando para mim qual seria a minha reação, não é? Então, e aí eu coloquei no prato uma porção, falei, eu vou experimentar, né? E, menina, uma delícia, entendeu? Então, o nome me trouxe, né? E uma outra situação também, eu fui convidado para ir para Bauru resolver lá uma situação, não é? E a família que me levou fez o prato assim mais saboroso, mais assim que a família gostava, que era feito pela avó deles, né? Que era língua de boi, certo? E eu não... Aí também, né? Coloquei um pedacinho, coisa e tal. Menina, uma delícia, entendeu? Não é que eu vá pedir isso espontaneamente, mas o sabor era totalmente contrário à expectativa negativa que eu tinha pelo nome. Então, o preconceito é isso. É julgamento sem conhecimento de causa. Ou seja, julgar algo ou alguém sem antes conhecer. Você já vir, né, com uma ideia pré-concebida. Não é? Isso é preconceito, é um conceito pré-concebido. O senhor me perdoa? O senhor me perdoa, porque eu acho que eu fui um exemplo prático do que é o preconceito, porque só a minha expressão, quando o senhor falou sobre essas comidas, eu acho que já entregou, que eu estaria em maus lençóis. Então, eu senti na pele agora o que é o meu preconceito. Na verdade, eu tive um comportamento inspirado por uma narrativa de uma entrevista que eu vi com o Pelé. Ele foi num determinado país em que a comida típica lá é carne de cachorro. E quando ele se viu, né? E aí ele pegou um pedacinho e experimentou, entendeu? Ele, né? E depois ele deu uma justificativa de que ele estava fazendo um determinado regime lá que não podia comer carne, mas ele não decepcionou, ele pegou um pedacinho, pôs na boca e experimentou. Então eu falei assim, não, todas as vezes que alguém me oferecer algum prato que eu não estou familiarizado, eu vou pôr um pedacinho, vou experimentar, se eu gostar eu continuo comendo, se eu não gostar eu falo que eu estou com algum tipo de regime alimentar. Já temos a desculpa, né? Muito obrigada por compartilhar. Na verdade, é isso. Nós temos que superar o preconceito de alguma forma. Temos que achar um mecanismo para superar o preconceito, para que aquela ideia pré-concebida possa ser quebrada. Porque senão nós vamos alimentar aquela ideia pré-concebida. E essa ideia pré-concebida, alimentada, juntamente com a discriminação, nós vamos gerar um ambiente de racismo. Então, o que é discriminação? Discriminação é o ato de diferenciar pessoas de modo diferente por diversos motivos, tá? Então, pode ser por motivo de cor, motivo étnico, de nacionalidade, de sexo, de preferência sexual, entendeu? Então, por idade. Então, a discriminação é o ato de diferenciar, de tratar pessoas de modo diferente em função do preconceito, por exemplo. A discriminação é você colocar o seu pré-julgamento em prática. Tá? Acreditando que ele é verdadeiro e único, né? Como se a gente só respeitasse a nossa ideia pré-concebida e não a diversidade, que é uma palavra que está na moda, né? Exatamente isso, Patrícia, exatamente isso. Agora, veja bem, e racismo, não é?
O racismo, como eu já adiantei, é uma forma de preconceito ou discriminação motivado pela cor, pela origem étnica, não é? Pela cor da pele e pela origem ou pela origem étnica, né? Você ter preconceito contra povo oriental, asiático, etc, certo? Então, racismo é uma forma de você casar o preconceito com a discriminação, não é? E o racismo, o fundamento dele é a cor ou a etnia. Não é? Então, nós já temos aqui preconceito, é o julgamento preconcebido, discriminação é o ato de tratar as pessoas de forma diferente em função do preconceito, e o racismo é quando você trata pessoas de forma diferente em função da cor da pele ou origem étnica. Tudo bem? Sim. Agora, em função disso, nós temos o crime de racismo e nós temos também o outro que se chama injúria racial. O que vem a ser... Desculpa, doutora Osmar. Eu ia dizer que é interessante a gente deixar isso claro, né, para as pessoas que não estão tão ligadas ao tema, porque esse é um subterfúgio que se usa muitas vezes para abrandar um pouco a pena de quem comete um crime mais grave, colocando como se fosse algo mais simples, não é assim? É assim mesmo, é assim mesmo. Na verdade, é um mecanismo, não é, de defesa na esfera jurídica para tentar se livrar de uma penalidade mais severa. Você tem toda a razão. Tá? Agora, vamos ver. O crime de racismo, ele atinge toda uma coletividade indeterminada de indivíduo. Então, esse é um crime de racismo. É quando você atinge, você fere a dignidade, né, discriminando a integridade de uma raça, tá? Então, de um coletivo. Então, crime de racismo atinge coletivamente uma raça. O povo indígena, tá? O povo afrodescendente, o povo judeu, o povo... Enfim, tá? Então, isso é um crime de racismo. E a injúria racial? Consiste em ofender a honra de alguém. Então, e você individualiza, você não é o coletivo, você individualiza. Consiste em ofender a honra de alguém, valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem, certo? Então, sim, a injúria racial, você está mexendo com a raça, com a etnia de alguém. Racismo, você está mexendo com a coletividade, certo? De determinada raça. E quando a gente mexe com o ser, né, individual, a pena é mais branda, né? A pena é mais branda quando se mexe com o individual, né? Nós tivemos agora, recentemente, eu acredito que domingo agora, uma situação envolvendo o jogador no jogo entre Flamengo e Bahia, né, que está repercutindo, não é? Então, nós tivemos também o caso de uma juíza aposentada, se não me engano, no Rio de Janeiro, né, que parece-me que ela foi comprar algum brinquedo, alguma coisa numa loja, e ela ofendeu a balconista, não é? E ali foi uma injúria racial, certo? Agora, quando você atinge a raça toda, aí é um crime de racismo, não é? O crime de racismo, ele tem a ver com racismo. E por isso que hoje nós vamos conversar sobre racismo. Porque o racismo, ele não é apenas o ato, não é? Muitas vezes a pessoa pensa que racismo é uma prática isolada, não é? Então vamos pegar o caso que aconteceu recentemente lá no Carrefour, não é? Então ali acendeu todo um estopim sobre racismo,
não é? Muito bem. Ali houve, mas racismo não é somente aquilo. Aquilo, na verdade, é a ponta do iceberg sobre o racismo. Acontece como aquilo é visível, né? É concreto, foi para o país inteiro, então aquilo ele movimenta sentimentos, emoções e manifestações diversas sobre o fato que está vendo. Mas o racismo não é somente o fato isolado. Ele é muito mais complexo que isso, né, doutor Osmar? Talvez daí a gente possa encontrar as expressões racismo estrutural, racismo institucional, racismo instrumental, racismo factual. Eu creio que para a maioria da população, até o preconceito e a discriminação são compreendidos como racismo, e por isso a gente fez questão de trazer essas diferenciações. Então, além de haver diferença entre preconceito, discriminação, racismo, há diferença entre o racismo e a injúria racial, e aí a gente encontra também outros termos que são esses que eu mencionei, né? Então, podemos tentar deixar um pouco mais claro o que são essas nomenclaturas, né? Estrutural, institucional, factual, instrumental. Muito bem. O racismo, ele embute, né, a discriminação e o preconceito. Sim. Né? Mas a questão do racismo ele é muito profundo, porque, vejamos bem, se você perguntar, né, para as pessoas numa sala de aula, em qualquer lugar, se as pessoas são a favor ou contra o racismo, você vai ver que vai ser quase unanimidade todos falarem que são contra o racismo e alguns dizer que abominam o racismo. Sim, bom, se todos são contra o racismo, como que o racismo se reproduz e se manifesta intensamente e nos últimos tempos, nos últimos 2, 3 anos, o racismo vem se manifestando de forma mais contundente? Se todos são contra o racismo, como que ele se reproduz? Como que ele se manifesta? O que é que tem por trás? Não é? E aí é que vem a complexidade, né, da análise do racismo, e que nós hoje estamos propondo a trazer, não é, essa pauta para que aqueles que queiram refletir sobre isso tenham uma consciência maior da importância de sabermos o racismo. Sim. O racismo, né, para início de conversa, vamos dizer que o racismo, antes de tudo, ele é uma ideologia. Não é? Então, o racismo é ideológico? Como assim? Nós vamos dar uma detalhada nisso durante esta live nossa de hoje, não é? Mas vamos já partir desse conceito. Racismo é uma ideologia e um processo de reprodução condicionante à inferiorização da raça negra, indígena e outras. A ideologia, ela só consegue se tornar realidade através dos discursos e através das práticas. E muitas dessas práticas são inconscientes, porque a ideologia já foi plantada, já faz parte da nossa cultura. E aquilo que faz parte da nossa cultura, ela ganha o aspecto de normal, certo? Portanto, o racismo também é um processo, digamos assim, de normalização da manifestação do racismo. Olha só a complexidade, tá? Racismo é uma ideologia e é um processo. Fala.
Não, pode. É que o senhor foi falando e a palavra que veio em minha mente foi exatamente essa, naturalização do processo, o que não acontece somente com o racismo. Nós estamos presos ao racismo porque é o nosso tema hoje, né, doutor Osmar? Mas a gente começa a associar algumas condições como sendo condições normais, naturais para os nossos olhos. E temos muita influência da mídia e das redes sociais nisso tudo, né? Então é interessante a gente deixar essa semente para quem nos assiste do que o senhor está falando. Isso é muito importante e perigoso ao mesmo tempo, porque a gente enxerga a situação como algo natural. Patrícia, você tem razão, tá? Porque isso se estende a outras situações. Falarmos sobre o racismo, Patrícia, da luta contra o racismo, é muito semelhante, muito próximo mesmo, falarmos sobre a luta do feminismo, entendeu? O racismo, ele é um processo de normalização da manifestação do racismo, assim como o machismo é um processo de normalização da manifestação do machismo. Você está entendendo? Tudo que é ideológico, não é? Ele promove discursos e práticas para legitimar, não é, poder sobre alguém. Sempre a ideia é essa. A normalização, ela opera no nosso inconsciente, no âmbito do inconsciente, não é? E aí nós vamos ver que nós vamos acatar e vamos estabelecer atitudes, normas, regulamentos, piadas, comportamentos que são normalizados, entendeu? Vulgarizados, vamos dizer assim até, mas que se tornam normais. E se tornando normais, não vai impactar, não vai causar indignação, vai ser natural. Esse é o maior perigo. Não causa estranheza. Sim. É normal ser assim. Sim. Tudo bem? Tudo. Eu falei sim, aí o senhor parou. mas eu concordo com o que o senhor está dizendo. A gente começa a andar na rua e a reproduzir determinadas posturas, determinadas ações, sem que possamos nos dar conta de que estamos fortalecendo uma estrutura racista. E aí, depois, quando perguntam ou falam qualquer coisa, a gente fala assim, não, eu sou antirracismo. Eu não, imagina, eu, racista, jamais. Assim como preconceituoso também, né? Já tivemos um exemplo já no início do programa aqui. Somos preconceituosos, somos racistas e não percebemos isso. Acho que essa é a maior profundidade que nós podemos deixar para o cidadão comum nessa data do nosso encontro, não é nem ele perceber, ele conseguir sair daqui e dizer a diferença entre preconceito, discriminação e racismo é esta, é ele perceber que nós todos reproduzimos tudo isso. E a partir dessa percepção, ele conseguir buscar em si quais são as atitudes racistas que ele comete, né? E é isso mesmo. Você quer ver uma coisa? Nós temos um país com 55% da população, tá, negra, que se declaram negros ou pardos, e no conjunto é negro. 55% da população, um pouco mais do que isso, não é? Muito bem. E aí você entra numa sala de aula, não é, numa universidade, e você não vê 55% de negros, de pardos e negros, ou como queira, dentro da sala de aula, proporcional à população, você não vê. Tá? Você entra, vai numa universidade, você vê o conjunto de professores, você não vê 55% de negros. Você está entendendo? Não vê nem 10%. Entendeu? E ninguém estranha. Isso é normal. Sim.
Entendeu? Então, o racismo, ele cria uma estrutura, e nós estamos agora entrando na questão estrutural. Uma estrutura que você não estranha. Você está entendendo? Aí você vai... eu tenho casos assim muito interessantes, não é? De um casal, não é? Ela negra e ele branco, da alta sociedade, eles fazem uma recepção, não é? Lá, e o casal todo elegante, ela muito bonita, por sinal, recepcionando os convidados na porta. E lógico que foram convidados pessoas da mais alta sociedade, dado a posição social do casal. E as pessoas vão chegando simpáticas, não é? Cumprimentando o marido e dando o casaco para ela pendurar. Porque ela é negra, ela só pode ser uma empregada, uma serviçal. Entendeu? Então, não percebe que o casal está recepcionando, porque pelo fato dela ser negra, entendeu? Ela não é, logicamente, a esposa dele. Anfitriã. Entendeu? Então, o que acontece? E isso não é porque as pessoas são maldosas, são pessoas que se declaram contra o racismo. Mas, como ele é estrutural, não é? Se você, por exemplo, se eu chegar e falar, olha, eu vou te apresentar agora um banqueiro, tá? Ele é o presidente de um banco norte-americano poderoso aí. E, de repente, entra um negro. Causa um impacto, porque a expectativa é que seja um branco. O branco, ele tem um lugar natural de poder, de ascensão. Isso é natural. O que não é natural era um negro entrar ali dizendo que ele é o todo-poderoso daquela potência econômica mundial. Entendeu? Ainda no século XXI, doutor Osmar. Ainda no século XXI. Não é? Eu vi um caso, por exemplo, na internet, né? Do aluno que entra na faculdade e os alunos começam a sondar no vidrinho da porta quem era o professor, né, que ia dar a aula deles. E os alunos ficaram impactados. Gente, ele é negro. Então, veja bem, esse comportamento é manifestação de uma estrutura ideológica que normalizou que branco é que tem que ocupar determinados espaços e o negro outros espaços, que aquele é o lugar do negro. Entendeu? Os brancos, é interessante observar que os brancos é como se eles não tivessem raça. O branco não tem raça. Ele está acima das raças. Por isso é que eles determinam o que é raça e os limites de cada raça. E veja bem, o racismo, ele não é que a raça gerou o racismo. Não é isso. O racismo é que gerou a raça. O preconceito, a discriminação é que gerou a raça. Por quê? Para identificar que aquela raça, negro é bom para dançar, japonês é perseverante, é isto, entendeu? O alemão é aquilo. Então, você identificando raça, você dá as qualidades internas do indivíduo. E esse indivíduo que está dentro da raça, tá, ele perde meio que a subjetividade, porque ele passa a responder pelo grupo a que ele pertence. Entendeu? O que o senhor está colocando agora, doutor Osmar, me lembra uma leitura que eu fiz... na verdade, também assisti o vídeo falando sobre a questão de uma classificação, né? Então, o que o senhor está dizendo é que as raças são classificadas, esta é representada por tal coisa, aquela por outra coisa,
E o que a grande luta contra o racismo, ela não está somente na questão da representatividade, né? Ela está muito mais aprofundada na intenção de que a gente consiga enxergar essa classificação e eliminar essa classificação. A questão não é impor 50% de negros, 50% de brancos. A questão é: vamos deixar de classificar todas as raças, porque desta forma todos conseguiremos estar representados. Creio que não tenha fugido do que o senhor está dizendo, né? Não, e é exatamente isso, entendeu? Agora, quem classifica as raças? São os negros que classificam as raças? São os japoneses? São os indígenas que classificam as raças? É o branco. Todos nós, né? Você entendeu? O eurocentrismo, não é? O eurocentrismo que começou a classificar as raças como as inteligentes, aquelas que têm condições de mando, de gestão, não é? E aqueles que devem obedecer. Então, o eurocentrismo, não é? Que disseminou isso, e aí o que acontece? Você pega aqui no Brasil, né, pessoas que se julgam brancas, e quando vai para outros países, lá eles vão se descobrir negros. Eles não vão se descobrir brancos. Não é? Principalmente pessoas que vão morar lá ou vão participar, vão estudar lá. Entendeu? Então eles vão ter uma convivência e eles vão ver que eles não são brancos lá. E aí, para ele, vai ser um choque. Entendeu? Porque aí é ele, branco, brasileiro, que vai ser classificado. É interessante observar isso. Você está entendendo? E essa classificação, eles dizem que pela cor da pele, pela pigmentação, pelos traços característicos de uma raça, de uma etnia, aquela pessoa serve para isto, serve para aquilo, né? Veja bem o estigma que a mulher classificada como mulata leva, entendeu? Ela tem um estigma pesado em cima dela. Uhum. E foi ela que botou esse estigma em cima dela? Não foi. Foi alguém que olha, né, um exemplo clássico, ele é negro, ele é bom para dançar. Tá, e se aquele negro não gosta de dançar? Tem aversão à dança? Mas porque é negro, já se entende que é do samba, né? A própria religião também, né? Se é negro, é do candomblé. Exatamente. Então, por ser de uma cor, ele tem que ter uma característica, né? Ele internaliza qualidades que é atribuído a eles dentro dessa classificação racial, não é? Então, veja bem, para que exista esse preconceito e que exista esse processo de normalização da manifestação do racismo, para que isso se torne normal, se torne padrão, não é? Uhum. Há necessidade de uma teoria que embase o racismo. Então, não existe racismo sem uma teoria que sustente a ideia do racismo. E é interessante a gente observar isso, menina, porque a teoria, muitas vezes, ela é muito sutil. E você começa a comprar aquela ideologia, entendeu? Como verdadeira. Tá? E aí, como nós estamos falando de teoria, a teoria precisa do quê? De escola. A teoria precisa de fundamentações filosóficas, sociológicas. Precisa de reforço. Exatamente. E precisa também de embasamento histórico, econômico. Veja bem, que alimenta, que justifica essa
separação, essa classificação, como você colocou, racial, para que reproduza a subjetividade, né? Eu diria que plante raízes no nosso inconsciente para funcionar a partir de uma lógica, que é a lógica da desigualdade. Porque somente através da lógica da desigualdade é que eu posso dizer que eu sou melhor do que o outro. Entendeu? Então, a lógica da desigualdade entre homens e mulheres é que justifica que o homem tem o poder sobre a mulher. Entendeu? Então, para a gente pensar em combate contra o racismo, nós temos que nos armar para atuar dentro desse contexto estrutural. Só que esse contexto estrutural é um campo político. Olha só. Então, nós precisamos trabalhar uma atuação estrutural dentro do campo estrutural do qual o Estado ocupa um papel fundamental no processo de reprodução do racismo, não é? Isso daí é o que consta do livro do filósofo Silvio Almeida, não é? Que eu passei até um vídeo para você ver e você, pelo visto, viu. Então, o que acontece? Ele é formado em Direito, não é? Ele especializou-se na área do direito tributarista, né? Então, direito tributário, se interessou por economia, por filosofia e começou a estudar a fundo, não é? Uhum. Se todo mundo é contra o racismo, como que o racismo se manifesta? E aí você vai aprofundando e você vai ver que não tem como existir racismo e o racismo se perpetuar se não houver o Estado, através de políticas, alimentando o sistema de racismo. Agora, por que o Estado faria isso? Não é? Aí a gente vai conversando aqui e vamos ver se isso aparece. O senhor comentou do Silvio Almeida, eu assisti, eu já tinha lido algumas coisas sobre esse tema, né? Já tive uma aula onde eu os abordava, não com tanta profundidade, mas colocava algumas das questões que estamos tratando aqui. E o Silvio Almeida, ele coloca, né, que existem elementos que dão forma a essa desigualdade econômica e coloca que as questões são muito mais complexas do que a gente imagina, né? Agora, antes da gente prosseguir, eu queria estimular um debate aqui, porque o Sérgio França está aqui junto conosco, né? E aí ele colocou aí fez uma ponderação e eu gostaria que o senhor comentasse para a gente fazer realmente com que as conversas possam transformar e possam estimular aí diferentes visões, diferentes possibilidades, diferentes interpretações. Então, ele está colocando aí a questão do preconceito como uma dualidade. Como que o senhor vê essa afirmação do Sérgio França, doutor Osmar? Exatamente. O preconceito, o racismo, ele vem de um preconceito, de uma necessidade histórica, num determinado momento, não é? Em que o eurocentrismo, né, e da supremacia branca cria a ilusão da dualidade, entendeu? E como ele diz, tal ilusão ele está em todos os povos e etnias. De certa forma, sim. De como que foi criado isso através dos estados nacionais, através do nacionalismo, não é? Então, através do nacionalismo, nós somos, e nós vamos ver uma manifestação muito enfática, né, sobre o nacionalismo, no caso do nazismo, entendeu? Onde você quer colocar a raça ariana como superior a todas as raças, e isso é uma ilusão,
não é isso? Mas é uma ilusão ideológica, idealizada, que cria um simbolismo imagético, ou seja, cria-se uma imagem do que vem a ser para você poder ter uma relação de superioridade, para você ter uma relação de poder sobre o outro, entendeu? Então, veja bem, e essa criação, ela advém de um movimento da Revolução Industrial, não é? E ela vem se desenvolvendo a partir daí. Muitas pessoas pensam que no Brasil o racismo é fruto da escravidão. O racismo muito falado isso, inclusive, né? Ele não é fruto da escravidão. Aí, o sistema escravocrata aqui no Brasil, ele tinha uma forma diferente do racismo. O racismo, ele surge, tá, com teorias, entendeu? Quando eu falei que é baseado em teoria, em estudos históricos, filosóficos, entendeu? Religiosos, e ele tem fundamentações econômicas, principalmente das relações econômicas, não é? Ele surge depois da abolição, certo? Porque na escravidão você já tinha um sistema que o negro não era pessoa, certo? Não tinha direitos, não tinha dignidade humana, não é? E a religião dizia, inclusive, que negros não tinham alma. Então, você vê que tem toda uma conjuntura arquitetada, entendeu? Para a escravidão. Abolindo a escravidão, você entra numa situação em que você tem que criar uma teoria para que aqueles negros que foram simplesmente expulsos de seus locais de trabalho, eles procuraram lugares para morar que ninguém queria, que eram os morros e por aí foi, não é? E aí, mas dentro da teoria, e o eurocentrismo influenciou muito essa teoria, tinha que ter uma política de embranquecimento, uma política de a superioridade, entendeu? Branca coordenar. E aí abriu-se políticas de importação de mão de obra branca, certo? Sendo que nós tínhamos mão de obra aqui, mas eram negras, e aí não. E a própria história da proclamação da República ela é muito interessante. Por quê? Porque a proclamação da República ela vem em consequência, também em consequência da abolição da escravatura, mas muitos republicanos eles previam a volta da escravidão, entendeu? Então, o Brasil República, ele criou uma certa, não conseguindo, né, por N motivos, né, que não vamos detalhar aqui, ele criou um mecanismo que impossibilitava o negro a ter acesso a próprio emprego, né? E, inclusive, eram perseguidos, eram presos negros chamados de vadios e que praticavam capoeira, não é? Muito bem. Só que, para justificar essas atitudes, precisava criar uma teoria. E essa teoria ela veio exatamente dentro da ideia, não é, de manutenção de um status quo baseado na economia, né? Os brancos não produziam, quem produziam eram os negros, os brancos usufruíam, não é isso? Mas agora nós temos que criar um mecanismo, não é, de distinção de que o negro ele não pode. E isso repercute ainda hoje, não é? Quando a gente vê certas situações que fica difícil para pessoas, por exemplo, que nem eu ouvi alguns exemplos, né? Agora há pouco, de empresas que colocam lá, por exemplo, precisa de funcionários e coloca lá necessidade de inglês, francês, holandês, entendeu? E que não vai ser utilizado. Então, veja bem, é uma forma de você botar uma barreira, porque
Você não vai pegar na comunidade negra com facilidade pessoas que falam tudo, né? Tem gente que fala tudo isso? Tem. Mas daí vem a famosa expressão. É exceção. Ora, se é exceção, não é a regra. Você está entendendo? Então, veja, a consciência, entendeu? Do racismo passa pela conscientização, não é? De que é um processo, tá? De exteriorização do poder de uma raça, de um povo sobre outro. Como isso é artificialmente criado, embora seja histórico e tenha fundamentação, não é? A fundamentação ela é muito questionável, viu, Patrícia? Sabe por quê? Eu estava lendo uns livros e lá ficou assim, né, claro que foi até interessante. Você não consegue ver uma revolução sem que não haja juristas fundamentando a ideologia daquela revolução. Você não vê subversão sem que não haja pessoas, operadores do direito fundamentando aquilo, sem que não haja sociólogos fundamentando aquilo, sem que não haja historiadores fundamentando aquilo, sem que não haja um processo educacional alimentando aquela teoria. Você está entendendo? Tudo para evoluir, né? Como o França falou do processo ilusório. Ele é ilusório, mas levado a efeito através da ideologia, através de teorias. Sem teoria, não há racismo. Sem a participação do Estado, não há racismo. Por que participação do Estado? Então, vamos lá. O que é a sociedade? A sociedade, né, sociedade brasileira, conjunto de pessoas, né, um conjunto muito grande de pessoas, que se relacionam entre si, socialmente e, principalmente, que é o que interessa para o neoliberalismo, não é? Mercantilmente. Tudo bem? Uhum. Só que nesse relacionamento cria-se uma sociedade de desiguais, interesses altamente antagônicos. Uhum. Ora, se dentro da visão capitalista a sociedade democrática é uma sociedade de pessoas livres, iguais, que podem negociar livremente. E essas pessoas livres, iguais, que podem agir livremente em relações mercantis, têm conflitos, tem que ter uma instituição, entendeu? Uhum. Impessoal, imparcial, detentora da força, exclusiva da força e da violência legal, para mediar esse conflito de interesse entre essas partes iguais e livres. Essa instituição que vem para mediar esse conflito entre essas partes é o Estado. E aí, um professor meu de sociologia do direito, ou melhor, de filosofia do direito, ele deu uma aula que ficou na minha cabeça até hoje. O Estado só é o que é a partir do momento em que ele aparenta ser o que ele não é. Não é. Professor Alaor Café Alves. Entendeu? Então, veja bem que interessante, hein?
o Estado só pode ser um mediador imparcial, impessoal. Ele tem que ser impessoal, ele não pode ser pessoa, porque ele vai mediar entre pessoas iguais e livres. Tá? Então, ele só pode ser esse mediador na exata medida em que ele se apresenta de uma forma que ele não é. E de que forma que ele não é? Ele é também um instrumento fundamental no processo de reprodução de um sistema racista, onde há subordinação de uma raça à outra. Que é algo que interessa muito ao Estado, né, doutor Osmar? Interessa ao Estado. Agora, vamos lá ver. O Estado não é uma instituição que ele surge primeiro e depois surge a sociedade. Sim, ele é a representação da sociedade. Né? Exatamente. Então, como a sociedade, tá, ela tem objetivos que norteiam as relações sociais, né? E então aqui nós estamos falando de objetivos capitalistas, não é? De produção, de mercado, não é? De empregos, não é? E de poder. Então o Estado ele vai ser representado por essa parte dessa sociedade. O Estado, sendo representado por parte dessa sociedade, ele vai reproduzir o que essa sociedade quer. Sim. Mas qual parte da sociedade? A sociedade como um todo? Não, claro que não. Por isso que existem os conflitos. Mas como o Estado ele se apresenta de uma forma, não é, imparcial e impessoal, ele se apresenta como mediador. É o nosso judiciário. Todos os conflitos que nós temos, nós submetemos a quem? Ao judiciário. E dentro do judiciário, nós temos 55% de negros? Não. Não temos. E aí, então, entra uma questão que você colocou desde o início. Representatividade. O senhor acha que a luta ainda está muito presa à questão da representatividade, faltando muita conscientização em relação ao fato de que não é a representatividade, é a classificação que gera tudo isso? A classificação ela é fruto de uma visão, não é, de luta pelo poder. Não é? Aí Sim. Você faz a classificação para justificar, não é, aquele tipo de estrutura. Muito bem. Agora, a representatividade, tem gente que acha que, havendo representatividade, vai mudar o sistema e vai acabar com o racismo. Isso é mentira. Tá legal? A representatividade, eu tive uma experiência sobre isso em várias situações, e principalmente trabalhando com guardas municipais, não é? Onde eu sempre lutei para que guardas municipais lutassem para se candidatar a cargos eletivos, para que a guarda municipal tivesse representatividade. E muitos guardas foram eleitos. E esses guardas, quando foram eleitos, eles não falavam pela categoria. Muitos alegavam, eu tive casos até próximos de mim aqui, que alegava que agora ele não podia falar como guarda, porque ele era vereador e ele representava toda a sociedade, não é? Então, vamos lá. Representatividade ela é muito perigosa, Patrícia. A representatividade só se justifica se houver uma pauta, um projeto elaborado pelo conjunto ao qual você vai representar. Não adianta, por exemplo, você chegar e falar para ocupar um espaço público, por exemplo, né? Câmara de Vereadores, onde você pode propor, Câmara dos Deputados, etc. Olha, vote em mim porque eu sou guarda, vote em mim porque eu sou negro, vote em mim porque eu sou indígena. Qual é o seu projeto? Qual é o seu programa?
Qual é a sua plataforma? Não tem. Quando você elege alguém que não tem representatividade, você prejudica todo o grupo. Por quê? O branco, ele não representa o grupo de brancos. O branco, ele é individual. O branco, ele paga pelos seus erros ou acertos individualmente. O negro, o indígena, eles não pagam individualmente. Eles pagam coletivamente. Por exemplo, uma questão assim que estou reproduzindo o que eu vi na internet, não é? Nós temos aí lá na Fundação Palmares, lá, um negro, tudo bem? Sim. Muito bem. Os negros se veem representados por ele? Não. A conduta dele não representa a luta negra. Mas, para o sistema, tem um negro no governo, então os negros estão representados. Sim, é verdade. Quando um negro faz coisa errada, já faz uma crítica contra a raça negra. Mas quando o branco faz coisa errada, ninguém acusa a raça branca. Ninguém acusa a raça branca pelas bobagens que, eventualmente, o presidente dos Estados Unidos venha fazer. Ninguém acusa a raça branca, eventualmente, por alguma bobagem que algum governante brasileiro venha fazer. Mas se fosse negro, olha aí por que negro não pode assumir o poder. Você entende? A individualidade é um privilégio do branco. Sim. E o respeito à diversidade também, olhando dessa forma, né, doutora Osmar? Exatamente. Agora, isso não é maldade, isso é consequência da estrutura que nós vivemos, entendeu? E se nós não tivermos consciência da estrutura, sabe o que vai acontecer? Quando acontece o caso, como lá do Carrefour, nós vamos ficar analisando se foi uma reação racista daquele policial contra a pessoa que foi assassinada, entendeu? Se é uma manifestação racista de A contra B. Se é uma manifestação racista comportamental, local, entendeu? Sim. E não racismo não é somente aquela ação individual, aquela ação daquele fato. O racismo é o comportamento no dia a dia. Você entrar num hotel e você não ver negros lá dentro hospedados, ou ver um ou dois, e achar isso normal. O achar normal é que é a expressão estrutural do racismo. O achar normal. Está entendendo? Sim. Agora, sim. E o que vem a ser a questão institucional? Né? Então, veja bem. O Estado é uma instituição, certo? Sim. O Estado, ele cria situações, não é? Ele reproduz situações, condições, para que o racismo se manifeste. Mas qual é o espaço que o racismo se manifesta? O espaço que o racismo se manifesta é a instituição. Entendeu? Muito bem. Então, para haver o racismo institucional, tem que haver o estrutural. O estrutural abarca tudo. O racismo estrutural é diferente do racismo institucional, mas os dois são almas gêmeas. Certo? Sim. O estrutural necessita, aliás, o institucional, ele necessita do estrutural.
E quais são as instituições, os espaços públicos, onde o racismo estrutural possa se manifestar? Quais são as instituições? São as instituições do próprio Estado, as instituições públicas. E aí entra o quê? Ministério Público, Judiciário, as escolas. As escolas todas têm vínculos com o Estado, direto e indiretamente. Tá? Quem dá a diretriz educacional? O Estado. Então, as instituições, tá? O Estado vai elaborar as leis que o direito vai fundamentar, vai estudar, o juiz, e o judiciário vai aplicar. E o Ministério Público vai agir em cima dessa legislação. Então, as instituições são espaços de relações sociais, entendeu? De criação e implementação de ideologias. Como doutora Osmar, desculpa. O senhor está falando de toda essa interligação, né, entre o racismo estrutural e o institucional. O senhor diria que a representatividade, embora ela não seja a solução, pelo que já comentamos até aqui, ela poderia ser um início, né, de transformação disso? O senhor acredita que essas poucas ou essas minorias, né, de negros que estão assumindo condições de poder e que estão lutando pela representatividade, estão no caminho certo? Isso é um início, principalmente se aquele que estiver lá estiver imbuído, né, exatamente, ter um projeto, um plano. Gente, se não tiver um projeto, não adianta, tá? Isso que nós estamos conversando aqui, provavelmente, nós não vamos ver fruto disso, nós vamos morrer, não vamos ver fruto disso. Mas pode ser que seja uma sementinha plantada, entendeu? No sentido da pessoa ver, então temos uma estrutura que é em função das condições históricas, econômicas, sociais, etc., não é? Imaginárias, como diria Almeida. Né? Exatamente, imaginária, que foi criada por causa disso. Então, como é que a gente pode combater? Qual é o projeto que a gente coloca? E como nós envolvemos o Estado, e o Estado é a máquina que sustenta tudo, não é? Então, nós temos que começar a pensar em ações políticas claras, transparentes, objetivas. Então, nós temos que pensar em ações políticas. E aquele que está lá para representar, ele tem que ser o porta-voz. Ele vai encontrar uma série de dificuldades. Em primeiro lugar, ele vai ser desacreditado, ele vai ser humilhado, ele vai ser, entendeu? Uma série de coisas. Vide movimento feminista, entendeu? O que é que se fala do movimento feminista? Não é? E vide, por exemplo, né, a expressão, né, vidas negras têm valor. Vidas negras importam, né? Como é que é? Vidas negras importam, entendeu? E aí já vem o contra-ataque, entendeu? Todas as vidas importam. Vidas de brancos importam. Vidas de policiais importam, entendeu? O que significa esse contra-ataque? Esse contra-ataque significa o quê? Nós também morremos, eles também morrem. E aí vem a falsidade da igualdade. Somos iguais. Não existe um processo de subordinação de uma raça à outra. Nós somos iguais. Só somos iguais quando os nossos interesses se igualam aos interesses de outras categorias ou de outras raças. Porque dizer que são iguais, vidas negras, vidas pretas são iguais, é ignorar que diariamente cerca de 80, 90 pessoas negras, em médias, morrem. Hoje, ao terminarmos o dia, uma média de 63 a 83 pessoas negras morrem, vítimas. Isso que é importante. Simplesmente porque são negras. Tá? Assim como, ao terminar o dia hoje, nós vamos ter uma infinidade de mulheres, que é muito mais sério, de mulheres que foram violentadas.
simplesmente porque elas são mulheres. E aí vem alguém querendo igualar, querendo diminuir ou banalizar a Lei Maria da Penha, falando, não, mas nós homens também precisamos de uma Lei Mário da Penha, ou algo parecido. Então, o contra-ataque tenta igualar para dizer somos todos iguais, morremos do mesmo jeito, então é mimimi o que você está fazendo. Isso é um contra-ataque para você desvalorizar, para você repor no lugar cada um. A mulher no seu lugar, a mulher negra no seu lugar, o homem negro no seu lugar e o homem branco no seu lugar. Está entendendo? Esse é o contra-ataque. Agora, perceba que... O senhor diria... Pode falar. Nós já estamos com 1h05, doutor Osmar, e o assunto não termina, e a gente está... Tá. Não, o papo está muito bom. É que o senhor falou de contra-ataque, aí eu acabo entrando porque eu fico curiosa. E aí, quando o senhor fala de contra-ataque, me vem uma série de comportamentos, né? Quando a gente trabalha com muita gente, a gente percebe as diferentes opiniões, as diferentes formas de se expressar e de agir. E aí o senhor falou, vem o contra-ataque. Então, sempre que se afirma que a mulher sofre mais pela simples condição de ser mulher, o negro sofre mais pela simples condição de ser homem, vem alguém e propõe um contra-ataque. O senhor acredita que esse contra-ataque ele também está relacionado a um excesso nessas manifestações, tanto feministas quanto aquelas que defendem a condição, né, de racismo? Ou não? Elas são válidas, elas são realmente... A questão do excesso, Patrícia, ela depende muito da forma como a sociedade recepciona um protesto, um clamor de um grupo de pessoas, entendeu? Então, por exemplo, tem pessoas que acham que devem fazer manifestações na Avenida Paulista, só na calçada, para não atrapalhar os ônibus, pacífico, coisa e tal. Só que isso daí não vai incomodar ninguém. Então, se esse tipo de manifestação, as pessoas falam assim, olha, realmente eles estão reivindicando, vamos reunir... Vamos olhar para eles, né? Então, não, mas quando a pessoa não é olhada, ela começa a ir para umas situações de um confronto mais agressivo. E o confronto agressivo, ao mesmo tempo que chama atenção para aquele movimento, vira a greve dos caminhoneiros. Tá legal? É verdade. Como que impactou. E aí foram chamados para conversar. Mas o que poucas pessoas conhecem, buscam saber, é que antes daquela greve dos caminhoneiros, eles tentaram inúmeras vezes conversar com o governo. Tá? Estavam tentando conversar com o governo há 1 ano e meio. Então, às vezes, entendeu? A manifestação ela vai se tornando um pouco mais agressiva e é lógico que ela vai causar uma reação. Como nós estamos no fim, estamos falando de reação, né? Vamos falar um pouquinho sobre racismo reverso. O que é racismo reverso? É quando as pessoas falam, não, mas os negros também são racistas. Os indígenas também são racistas. Não são só os brancos que são racistas. A questão que se coloca é: existe racismo reverso? A resposta é não. Mas o negro tem manifestação racista, doutor. Eu vi lá, coisa e tal. Aí é que está o objetivo dessa conversa nossa de hoje, que eu sei que é uma conversa muito complexa, é uma conversa que se nós precisaríamos... aqui daria um curso, praticamente. Tá legal? A intenção é essa, né? Se o pessoal gostar, que a gente possa transformar em cursos. Exato. Por quê? Porque a pessoa não entendeu ainda o que é racismo. Escrever uma coisa, tem uma tribo indígena, não é? Que chama os brancos de Joruá. Se não me engano, é isso. Joruá. O que é Joruá? Joruá quer dizer branco invasor, malfeitor, destruidor da natureza, mau elemento. Tá legal? E essa tribo não gosta de relacionar com branco não tem palavra,
E eles fazem o possível para não se relacionar com o branco. Embora seja impossível, porque eles dependem. Muito bem. Poderíamos dizer que isso é racismo? O racismo é o seguinte: qual branco teve alguns dos seus direitos frustrado porque essa tribo indígena considera o branco juruá? Onde que um branco não pôde ir a algum lugar porque uma tribo indígena chama ele de juruá? Por conta da classificação, né? Nenhum. Então, a partir do momento que ele não sofre nenhum efeito, nem está aí, entendeu? Porque a tribo indígena pensa, isso não é racismo, porque não atinge a raça dele, entendeu? Não prejudica, não mexa com a dignidade dele. Então, o negro ter preconceito contra o branco, certo? Uhum. Não quer dizer racismo, porque onde que o branco deixou de entrar no supermercado, no cinema, ou ele estranhou chegar num lugar que só tinha negros lá dentro, num hotel que só tinha negros, só ele de branco, e ele foi tratado diferente porque ele era onde? Então, o racismo, tá? Ele provoca dor, humilha, desrespeita a dignidade humana, ele fere a autoestima, a autoimagem do indivíduo. O racismo promove práticas e ações que estão sempre a mostrar qual é o lugar do negro, do indígena e de outros. Isso é racismo. E essa forma de mostrar, como eu falei no exemplo, entendeu? Do casal que recebe os convidados, entendeu? E as pessoas chegam e cumprimentam o homem e entregam o casaco para a esposa porque ela é negra. Tá? Ou o professor que entra na sala de aula e os alunos assustam, ele é negro. Ou você vai conversar com o presidente de uma poderosa empresa e você vê um negro entrando numa sala. Esse impacto, tá? Não é que a pessoa tem maldade no coração, é isso que tem que tirar da cabeça. Não é que a pessoa tem maldade no coração. É inconsciente muitas vezes, né? Por isso que eu falei no início da nossa fala, né, hoje. Estruturalmente falando, o racismo ele está alojado no nosso inconsciente. Nós reagimos automaticamente, porque foi introjetado em nós através de práticas ideológicas, práticas educacionais, certo? Aquela normalidade em ver o negro ocupando o seu espaço. Ok? Muito bem. Como é que você está de tempo aí, menina? Temos 1h12 já de duração. Então vamos. Mas tinha tanto assunto aí. Nós podemos encerrar da seguinte maneira. Tá? Vamos lembrar que não existe a possibilidade de haver racismo se ele não for sustentado por uma prática do Estado. Tá? Um autor chamado Balibar que diz isso. Todo racismo é estrutural. E não tem jeito de existir o racismo, se reproduzir, se não tiver a ação fundamental do Estado através de políticas e das instituições. Então, se é através da política, nós precisamos trabalhar no sentido de desconstruir o racismo. Não basta ser antirracista. Aliás, não basta ser contrário ao racismo, entendeu? Ser contra o racismo. Tem também que ter atitudes antirracistas, certo? E é onde eu falo, por exemplo, você vai participar de uma situação onde os colegas começam com piadinhas, entendeu? Com histórias tóxicas, com brincadeiras, com palavras, que é normal. Mas analisa o fundamento. Analisa o fundamento.
e vamos fazer a partir de nós, tá? Logicamente que o assunto é muito complexo, né? Eu e a Patrícia, nós conversamos antes, sabíamos da complexidade, tem a base filosófica que ampara isso, não é? Mas nós tentamos hoje dar uma visão de que racismo não é simplesmente eu dizer que não sou racista porque eu até tenho um amigo negro, eu até salvei um negro que estava morrendo afogado, tá? Eu até conheço uma negra e a gente se dá muito bem, eu até me dou bem com meu vizinho negro aqui, entendeu? A gente se dá bem, eu vou na casa dele, ele vem na minha casa, com nós não tem nada disso, não. Isso não quer dizer que não é racista. Racista é o comportamento nosso diante de uma situação em que 55% da população, tá, é negra e nós não conseguimos ver nem 10% da representatividade ali. Por quê? O que é que impede de haver essa representatividade? Né? O que é que impede? Qual é o mecanismo que impede? Mas só que tem que estudar isso com vontade de aprender. Se for para estudar racismo, feminismo, com preconceitos, com conceitos pré-concebidos, para justificar a sua posição, nem comece, porque você já colocou qual é a sua posição. E não está disposto a mudar, né, doutora? Não está disposto a mudar. Nossa, certo? O que o senhor falou agora é que assim, a gente tem muitas outras coisas para abordar, entre elas alguns casos polêmicos envolvendo empresas que atualmente, né, se posicionam de uma forma como quem está estimulando a diversidade. Então, nós resolvemos abrir um processo seletivo onde só contrataremos pessoas negras, ou então de outras empresas onde o próprio CEO fala assim que não dá para nivelar por menos, né? Tem um caso famoso aí que intrigou muita gente. Então, eu acredito que a gente possa retornar com esse assunto, mas de tudo que o senhor falou agora no final, eu gostaria de reforçar, assim, de encerrar falando o que eu ouvi o Silvio Almeida falando, que é o professor e jurista que o doutor Osmar mencionou, que ele me passou alguns vídeos e que eu também assisti para estar aqui, né, conhecendo um pouco mais sobre este tema. E uma das coisas que ele falou que me chamou muito a atenção é que não há como a gente aceitar que se desconsidere a capacidade de um aluno de aprender sobre este tema. E isso aconteceu quando alguém o questionou sobre a dificuldade de leitura do material que foi produzido por ele. Ele é um pós-doutor, é claro que eles têm um embasamento científico para produzir aquele material, mas ele respondeu sabiamente dizendo: o papel do educador é este, né? Foi isso que ele deixou muito claro. Não há como a gente pegar um assunto complexo que vem sendo banalizado, sim, e tornar este assunto complexo mais fácil, porque a gente entende que aquele aluno não tem condições de entender aquele assunto. Quando a gente age dessa maneira, a gente está, de novo, classificando pessoas e exterminando a possibilidade de que elas melhorem enquanto pessoas, porque elas têm, sim, condições de compreenderem. Agora, a gente tem o que ele falou, né, de um falso, o que ele chamou de um falso didatismo, que são professores que assumem a postura de profissionais da educação, com ampla capacitação de ensinar, mas que mandam os alunos se virarem. E que aí dizem assim, esses alunos não têm capacidade de entender o que Silvio Almeida coloca, mas cadê a didática para que nós que temos um pouco mais de conhecimento, não somos detentores de todo, mas que temos um pouquinho mais de conhecimento, possamos trazer esse assunto para que essas pessoas despertem o interesse e compreendam a complexidade, que foi o que a gente tentou deixar claro aqui, né? Acho que eu me estendi um pouquinho mais, né? Já estamos com 1h19, não era a intenção, mas nós retornaremos no programa do dia 4/1,
Ali o nosso assunto, o nosso tema já está definido, determinado, será discriminação. A discriminação, como ficou claro hoje, ela não está relacionada só à questão da raça, mas eu acredito que a gente vai conseguir complementar um pouquinho sobre este tema deste programa de hoje também, né, doutora Osmar? Então, sem dúvida, sem dúvida. Então, encerramos já estouramos todo o tempo que tínhamos planejado aqui. A gente encerra, então, dizendo que no dia 4/1 tem mais programa. Esse programa ficará disponível. Vou colocar aqui uma última mensagem. Esse programa ficará disponível para vocês nos canais do YouTube, @JeitoEmGestão, @JeitoProtagonista, @Protagonismo Cidadão, todos voltados para estimular uma cultura de paz e um movimento de cidadania, mas uma cidadania consciente de que temos direitos e temos deveres, e que todos nós podemos compreender o que é um assunto complexo. Não temos que diminuir ninguém, né? E facilitar para que se compreenda de uma maneira mais simples. Não tem simplicidade. A gente tentou hoje só plantar uma sementinha, né, doutora Osmar? É um assunto complexo, realmente, e exige a vontade da pessoa entender e pesquisar, né? É uma semente que pode germinar se a pessoa for atrás, não é mesmo? Sim, é verdade. Muito obrigada a todos. Boa noite, doutor Osmar. Boa noite a todos. E bom dia e boa tarde para quem for chegar, né? Até dia 4/1. E vamos desejar também boas festas, né, doutor Osmar? Para fechar o vídeo, colocando para o pessoal aí que a gente deseja uma boa virada, boas festas e um ano novo com tempos mais harmônicos e pacíficos. E aí, amém. Vamos embora. Que os frutos apareçam, tá bom? Um grande abraço para vocês, tá bom? Tchau.